começar abordando com o senhor esse tema que trouxemos agora na nossa enquete, para quem acompanha o programa, que é a resposta que o presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, enviou ao senhor durante o final de semana, fazendo um desafio para que o senhor indicasse algum indício de corrupção na Anvisa. O senhor leu essa carta enviada pelo almirante Barra Torres e o que achou dessa resposta, presidente? Eu me surpreendi com a carta dele. A carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. Tá? E, por enquanto, não tenho o que fazer no tocante aí. Eu que indiquei o almirante Barra para a Anvisa, a indicação é minha, assim como outros da diretoria passaram pelo crivo meu que eu indiquei, foram sabatinados no Senado, mas foi indicação do próprio Barra Torres. Ele não precisava agir daquela maneira. A conversa que eu tive com ele antes era sobre vacinação de crianças. Esse é o assunto que eu discuti com ele. Perguntei para ele, olha, Barra, quantas crianças morreram no Brasil ao longo da pandemia? Hoje eu vi tive contato aí com um blog lá do Rio Grande do Sul, onde ele pegava dados do CDC, lá americana. E no Rio Grande do Sul, durante o ano todinho de 21, de 20, parte de 21, não morreu nenhuma criança de 5 a 9 anos. Eu questionei ele no tocante por que liberar isso daí daquela forma, sem jogar pesado na própria bula da Anvisa, que falava das circunstâncias de efeitos colaterais. Inclusive a própria Pfizer fala que alguns efeitos colaterais só teremos conhecimento em 22, 23, 24 e 25. Então a conversa foi nesse sentido. Falei também para ele, quem está vacinado transmite? Falou sim. Quem não está vacinado, transmite vírus? Sim. Pode pegar vírus? Sim. Então eu acho que a Anvisa, ninguém não sofre interferência, é algo independente, mas acredito que o trabalho poderia ser diferente. Tá? Agora ele pode rebater agora em cima dessa crítica, quem decide é ele, eu sei que é ele que decide. Tá? Eu nomeei para lá, depois da nomeação ele ganhou aí luz própria, né? Eu espero que ele acerte na Anvisa, mas não tivemos nenhum atrito ao ponto tal de ele falar que eu tinha que identificar qualquer indício de corrupção. Deixo claro, em novembro a Polícia Federal foi na casa de diretores antigos da Anvisa, né? Então nenhum órgão está livre de corrupção. Agora, não acusei a Anvisa de corrupção. Eu perguntei o que está por trás dessa gana, dessa sanha vacinatória. Até porque governo federal, nós compramos até o momento em torno de 400 milhões de doses de vacina. Mesmo proporcionalmente, é um dos países que mais vacinou no mundo. Tudo trabalho do governo federal. E eu sempre lutei, por quê? Pela liberdade da pessoa. Quem quiser tomar vacina, toma. Quem não quiser, não toma. Isso, logicamente, tive algum contato meu com o Queiroga, quando discutimos a questão da participação do Ministério da Saúde nessa questão da garotada. E a saúde foi pela aquiescência de pais para tomar ou não vacina. Isso foi feito. E nós devemos viver em paz, em harmonia. A conversa foi nesse sentido. Repito, o que está por trás, né, quais segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve, da minha parte, nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Presidente, mais uma pergunta agora a Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente. Na última sexta-feira, né, dia 7, a Defensoria Pública da União enviou aí uma recomendação ao Ministério da Saúde solicitando a ampla divulgação, ampla publicidade, né, dos efeitos adversos da vacina em crianças. O Ministério da Saúde já tem uma resposta em relação a isso? Eu tomei conhecimento dessa nota, tão logo eu tomei conhecimento, eu liguei para o chefe aí da Corregedoria, não, da Procuradoria não, da Defensoria, eu cumprimentei pela nota, já conversei com o Queiroga para ele acolher essa sugestão. Então ela é muito bem-vinda, no meu entender, até ela reforça aí o despacho da própria Anvisa, que foi acolhido pelo... Anvisa não, despacho do próprio Ministério da Saúde, que foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Cristina Grêmio.
Presidente, boa noite. Eu queria puxar o assunto agora para algo que tem a ver com pandemia, mas são os reflexos, né? Que é a questão econômica. A gente sabe que nesse ano eleitoral, todos os adversários da sua candidatura, se a sua candidatura for confirmada, vão puxar para a questão econômica, tentando jogar a culpa no governo federal. Alguma previsão de combate à inflação esse ano? Alguma medida já que o governo está trabalhando aí para tentar melhorar a situação da economia esse ano? Olha só, as medidas que tomamos em 2019, no primeiro ano do governo, já ajudaram bastante, né? A gente não estava, ninguém podia imaginar que teria uma pandemia pela frente, mas já ajudaram a economia. Tanto é que você pode ver, a projeção, nós perdemos 10% do PIB, né? E passou para aproximadamente 4 e pouco. Então foi um número até razoável. Se por ocasião de 2020, né, o ano da pandemia, as medidas que nós tomamos ajudou a manter empregos. Nós terminamos 2020 praticamente no 0 a 0. E 2021, ou melhor, 2020 praticamente no 0 a 0. O 2021 já tivemos algum saldo. Algum saldo não, o saldo foi de 3 milhões de novos empregos. Agora, isso tem a ver com emprego formal. Não somos nós que criamos empregos, somos empresariados, a classe empresarial. Mas nós é que proporcionamos meios para tomar essas decisões. Também conseguimos manter emprego pelos programas adotados, socorro a pequenas e microempresas, a questão de renegociação de patrão e empregado, ajudamos estados e municípios repassando recursos equivalente à projeção de perda naquele ano, atendemos os informais, que alguns chamam de invisíveis, né? Aquelas pessoas que não têm carteira assinada, mas trabalham, muito trabalho durante o dia, para levar o sustento para o seu lar à noite, que foi com auxílio emergencial, que começou com 6 parcelas de R$600, depois mais 4 de 300 em 2020. O auxílio emergencial se fez presente em alguns meses de 21, quando a economia estava voltando ao normal, mas essa força de trabalho que vem dos informais, dos invisíveis, é muito grande. E o que, além de ajudarmos essas pessoas, tá, nós evitamos problemas sociais gravíssimos no Brasil. Agora, deixa bem claro, eu apanhei muito desde o início da pandemia, quando eu falei que o isolamento tinha que ser o vertical. Ou seja, os mais idosos que têm comorbidade, um isolamento para eles. Os demais, trabalhar. E hoje em dia se mostra que eu estava com a razão. A própria OMS, lá atrás, não era claramente favorável ao lockdown. Ela dizia que cada caso é um caso. E o lockdown não ajudou a salvar a gente. Então, um dos estados que mais fechou foi São Paulo, onde proporcionalmente tivemos um dos maiores números de óbitos no Brasil. Agora, isso atingiu a economia. Muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente fechou o seu negócio e muitas cadeias produtivas tiveram seus problemas. Consequência é a inflação. Né? Terminamos o ano passado, acredito, na casa de 10% de inflação. E esse ano, nosso trabalho, tive hoje com o Paulo Guedes, voltou de uma pequena folga dele que ele teve também, conversei muito com ele sobre como aí criar mais emprego e combater a inflação. Conversei com o Roberto Campos, o Banco Central agora que é independente, o que o Roberto Campos, que é a missão dele, né, pode ajudar no tocante à inflação. Algumas medidas já tem tomando, outras a gente conversa também. Bem, a gente faz o que é possível. Você pode ver, eu fui obrigado a vetar a renegociação da dívida das pequenas e microempresas. Né? Isso, logicamente, teve um estresse entre eu e a equipe econômica, né, no bom sentido. No final do ano, começo desse ano, fui obrigado a vetar para não estar em curso na lei de responsabilidade fiscal e também uma sensibilidade na lei eleitoral. Então, hoje, com o Paulo Guedes conversado, devemos ter uma portaria de hoje para amanhã, onde atende a 75% desses pequenos e microempresários. E daí, a outra parte, né, o complemento final, ou fica através de um projeto de lei complementar, desde que ele tramite de forma urgente, urgentíssima no parlamento, ou então o parlamento derruba o veto. Então os pequenos e microempresários, o pessoal do MEI, que estava preocupado que não haveria negociação, haverá sim negociação, o veto, com a questão de preservar. Eu não posso responder um processo agora
um crime de responsabilidade. Não posso responder um processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, por uma questão que em poucas semanas a gente pode solucionar. Guilherme Fiuza. Boa noite, presidente. Voltando à questão da Anvisa e a sua indagação, o que haveria por trás dessa decisão de autorizar vacinas que estão em desenvolvimento para o grupo populacional menos vulnerável, né, a essa doença, portanto, sem o risco-benefício estabelecido. Isso é um fato, né? A pergunta é a seguinte: a Anvisa está, obviamente, seguindo um padrão que é o padrão da equivalente dela nos Estados Unidos, por exemplo, que é a FDA. E nós vimos a FDA trazendo um pedido à Justiça Federal de 55 anos para apresentar todos os dados que embasaram as autorizações para a liberação de vacina. Um pedido um tanto estranho. O senhor acha que a medicina e a ciência e as autoridades regulatórias possam estar sendo desencaminhados ou sob pressão política? Ô Fiuza, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Essas agências foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Como regra, né, muitas delas sofreram um aparelhamento enorme. É uma briga muito grande, você pode ver. Elas são agências independentes, mas os nomes que indicam é o presidente da República. E por muitas vezes você tem que negociar, por muitas vezes não, sempre tem que negociar com parte dos senadores, né, para que venha nome deles de lá para cá também. Tá? E a gente é obrigado a negociar. No passado, quase tudo era negociado. Da nossa parte, hoje em dia, cada dois nossos entra um do lado de lá. Eu não quero dizer que o lado de lá são péssimos indicados, né? Tem as suas virtudes também, mas eu não tenho essa independência toda. Agora, é comum a gente ver agências criando dificuldades para se vender facilidade. Isso é comum. Tem agência que tem um poder maior do que o próprio ministério. Nada o ministro pode fazer se não tiver em comum acordo com a respectiva agência. Elas melhoraram bastante, no meu entender. Eu não quero dizer aqui acusar a Anvisa de absolutamente nada. Agora, que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida que tem acontecendo. Você pode ver, pelo que eu estou sabendo agora, não é segredo para ninguém, a Anvisa vai deliberar sobre a Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. Eu não sei o que acontecerá no final, né? Mas a Anvisa vai tomar sua posição e, de uma forma ou de outra, vai sofrer críticas também. Agora, deixa bem claro para quem está nos ouvindo, eu não tenho uma briga contra a vacina. Eu sempre fui e lutei pela sua não obrigatoriedade. É a mesma coisa depois que a Anvisa deliberou favorável a Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Logicamente que a saúde fez seu trabalho, mas eu conversei com o Queiroga em alguns momentos, né, como conduzir isso. E tive a minha participação. Afinal de contas, se o Ministério vai mal, eu não faço nada, me culpam. Né? Se vai bem, eu não levo fruto, não colho louros de nada. Então, a minha observação, e era do Queiroga também, a questão da não obrigatoriedade na vacina da criançada. E o despacho que ele deu, que foi via uma cobrança do Supremo Tribunal Federal, todo o despacho do Queiroga foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então eu estou com a consciência tranquila no tocante a vacinações para crianças no Brasil, porque o governo federal falou que ela pode ser aplicada de acordo com a Anvisa, já que a Anvisa deu carta branca e diz que os benefícios são maiores do que possíveis malefícios. E a vacina está aí. O pai quiser vacinar seu filho, fique à vontade. Quem não quiser, que fique à vontade também. E eu entendo que essa decisão para criança de 5 e 11 anos cai por terra aquela sanha ditatorial por parte de alguns prefeitos e governadores que já queriam exigir a vacina para realizar matrícula na criançada por ocasião da volta às aulas. Augusto Nunes. Presidente, boa noite. Eu vejo que a economia está apresentando bons sinais aí ultimamente, o senhor já falou deles. E agora eu vejo o governador da Bahia, por exemplo, retomando restrições aí que afetam a liberdade, né, de ir, o direito de ir e vir, está pensando em quarentenas.
Eu temo muito o estado de calamidade, a indústria do estado de calamidade. Os municípios que fazem isso, estados também, já vão imediatamente pedir dinheiro ao governo, que estão em situação de calamidade. Desta vez eles serão atendidos ou não? Não, não é essa a ideia, não. Você pode ver, o que nós atendemos de imediato é uma coisa que não tem nada a ver com os governadores, né? A questão do fundo de garantia, tá? Isso aí já está a todo vapor. O município tomou a providência de forma bastante estrutura no Brasil. Ou seja, nós vamos fazer esse trabalho. Não tem nada a ver com o governador. Em rodovias, né? No caso aí, grande parte de rodovias federais. Liberando também 700 milhões para o Ministério do deputado, né, ministro João Roma, que é da cidadania. Isso é basicamente para atendimento imediato do que a população necessita, como cesta básica, etc. Hoje conversei com o Paulo Guedes, a possibilidade de um crédito especial, não temos o valor definido ainda, mas acima de 500 milhões de reais, para obras, para rodovias em todo o Brasil. O Rio de Janeiro foi atingido, o Major Vitor Hugo me procurou, por exemplo, aqui, fez um relatório sobre o norte de Goiás, que estava acontecendo, então vai recurso para lá com toda certeza. Pretendemos não mandar dinheiro para governador. O que vai dinheiro para governador agora, em torno de 3 bilhões e meio de reais, é dinheiro do Ministério da Educação para implementação, né, para concessão de internet grátis para alunos e professores. Esse vai em dinheiro vivo para governadores de todo o Brasil. Presidente, e falando mais uma vez sobre as eleições, hoje tivemos uma declaração do governador de São Paulo, João Dória, que é pré-candidato também à presidência da República na eleição desse ano, dizendo que, na opinião dele, Dória, o segundo turno será entre ele e o ex-presidente Lula, e que o senhor ficaria de fora. O que o senhor achou dessa fala, presidente? Vou falar o quê para esse cara? Esse cara está no mundo da lua, pô. Ele continua. Qualquer pesquisa aí, você sabe que estudos de pesquisa não são confiáveis hoje em dia, né? Raramente um ou outro aí você pode dar uma certa credibilidade. No estado dele pede até pro Cabo Daciolo, vou falar o quê? Vou discutir o quê com esse cidadão aí? Ele conduziu muito mal a questão da pandemia, os próprios números mostram isso, proporcionalmente ao estado que, infelizmente, né, mais morreu gente. É um estado que foi muito draconiano aí no tocante a lockdowns, a fechar tudo, a oprimir, a fazer tanta coisa esquisita, né? Que esse cara está sonhando, tá certo? Hoje em dia eu acho que, pelo que eu ando pelas ruas, eu não só como vou em alguma praia que eu tive agora de novo, em Santa Catarina, quando paro em qualquer lugar do Brasil, não interessa no Nordeste ou no Sul, eu sou muito bem tratado, raramente alguém grita lá um palavrão, um negócio qualquer. Eu acredito que a gente está em condições por ocasião das eleições, de praticar um bom debate. Eu acho que os debatedores vão se surpreender, achando que vão me encurralar. Muito pelo contrário, temos muito o que falar, o que apresentar, né, de entregas que nós fizemos. Agora, todo candidato diz que ganhou. Isso é natural. Isso é natural. Ninguém entra em campanha dizendo que perdeu, né? Ele está seguindo a velha cartilha da política de sempre no Brasil. Diga, Ana. Presidente, hoje a diretora-chefe aqui do CDC, né, nos Estados Unidos, ela deu uma entrevista até que chocou muita gente. Na entrevista ela disse que as vacinas não evitam transmissões, né, aí aspas a Rochelle Walensky, ela disse que as vacinas não conseguem mais prevenir a transmissão. E ela disse também nessa entrevista que 75% das mortes dentro dessa pandemia, as pessoas tinham comorbidades. Então, aí, vendo um caminho aí agora do CDC que quer ajustar esse número de mortos, dizendo que 75% tinham comorbidades e que essas mortes teriam acontecido com Covid e não apenas por Covid. Isso é um assunto que o senhor vem tratando já há algum tempo, né, das mortes com Covid e por Covid. O senhor acha que esse caminho pode ser tomado no Brasil também, de ajustar esses números, como agora o CDC americano quer ajustar? Olha, você pode surpreender com a minha resposta. No que depender de mim, isso será feito.
Mas muitas vezes você pega um ministério que tem outras prioridades até, está num combate, numa guerra contra a doença, e o ministério totalmente aparelhado também, cheio de problemas. Nós temos em cima da gente o tempo todo a justiça em cima da gente nessa questão. Aqui no Brasil é comum, o cara chegava com traumatismo craniano no hospital e também o cara fazia o teste lá e dizia que estava com Covid e acabava falecendo depois, e não faleceu de traumatismo craniano, em si de Covid. Então aqui no Brasil, com toda certeza, não posso dizer o percentual, né, muita gente morreu com Covid e não de Covid. Você pode ver os Estados Unidos, quando você fala em doença lá o Covid, quando pega na pessoa muito obesa, e o americano tem um hábito alimentar diferente do nosso, né, há uma obesidade muito grande lá nos Estados Unidos, então muita gente morreu de obesidade, logicamente, esse morreu de Covid, mas tendo em vista uma comorbidade, porque a pessoa é extremamente obesa não deixa de estar com comorbidade. E aqui no Brasil tivemos um caso esquisito, né? Em média, quando uma pessoa se internava com uma doença qualquer, em UTI, ele recebia do governo federal R$1.000 pelo leito. E quando era com Covid, recebia R$2.000. Então também houve muitas dessas internações que foram até diagnosticadas no momento com Covid para poder aquele órgão de saúde do Estado ganhar um pouquinho mais. Então, isso aconteceu aqui também. Agora, isso daí, Ana Paula, o tempo vai mostrar para a gente isso daí. Nós já temos alguns dados da saúde aqui que deixam a gente realmente com outra ideia do que aconteceu nesse tempo todo. Ninguém nega o vírus, ninguém nega que o vírus matou muita gente, mas a maior parte das pessoas que faleceram, né, foi, no meu entender, com Covid e não de Covid. Cristina Grenel. Presidente, o senhor poderia explicar um pouco melhor uma declaração que o senhor deu naquela entrevista para a Zoe Martinez, que é comentarista também aqui da Jovem Pan, falando sobre a Venezuela, que a Venezuela pode vir a ser um risco para o Brasil, porque hoje já vi gente interpretando que isso era uma questão de segurança nacional, que o Brasil estaria prestes a sofrer um ataque até pelas Forças Armadas venezuelanas. O que exatamente o senhor quis dizer ali? Olha, eu não lembro se eu falei bem nessa linha, né? Mas está falado, eu não tenho que dizer algo diferente. A Venezuela é um risco para o Brasil. No meu entender, no tocante à aviação, a Venezuela tem um poderio maior do que o nosso. Mas não ia se meter numa aventura com o Brasil, no meu entender. A Venezuela não tem nada a ganhar com isso e não teria poderio para manter um conflito com o Brasil. Eu acho que o que nós podemos tirar da Venezuela de lição para nós, né, que nós devemos aprender com o erro dos outros, é como aquele país chegou a esse ponto. Tá? E como, por exemplo, você vê, não só o Lula, mas o PT como um todo apoia o regime venezuelano. E o que aconteceu lá? É aquela história da facilidade. O Chávez, quando ganhou eleições em 99, quase o mundo todo elogiou. Eu elogiei o Chávez quando ele ganhou as eleições em 99. A linha dele é criticar aqui o regime cubano, elogiar aqui o regime norte-americano, a economia americana, um país riquíssimo em petróleo, riquíssimo em ouro e tantas outras coisas. Tinha tudo para dar certo a Venezuela, mas o tempo foi mostrando que o Chávez não era aquilo que ele se apresentava naquele primeiro momento. E começou a cada vez mais cooptar a população via os programas sociais. Com o barril do petróleo na casa de $120, ele realmente tinha muito dinheiro no seu país. E quando o barril do petróleo caiu, né, na faixa dos $30, tiveram problemas seríssimos, né? E a realidade está aí. É o socialismo que se fez presente lá, e o socialismo, né, que não deu certo em lugar nenhum no mundo, ou o comunismo também, que alguns confundem essas questões, não deu certo. E aqui você vê que o atual ex-presidiário Lula fala em voltando à presidência, o que ele vai fazer não é muito diferente do que o Chávez fez na Venezuela. Das evidências de que a pandemia caminha para o fim, as universidades federais, pelo terceiro ano consecutivo, suspenderam as aulas. O que o senhor acha? O que o senhor pensa disso? Elas têm autonomia, Augusto. É lamentável. Mais um ano em casa. É lamentável isso aí. Agora, nós não temos
ascendência sobre a universidade. Se tivesse, a decisão seria outra da nossa parte. Desde o começo eu falei que as crianças, agora não universitárias, né, deveriam continuar seus estudos. Fui muito criticado. Mas vi agora a questão de 2 semanas atrás, um editorial do jornal o Globo dizendo, cujo título era deixar as crianças em casa por ocasião das aulas foi um crime. A gente lamenta isso aí. Agora aproveito aqui, Augusto, é uma notícia triste, né? Eu sempre fui, por que não dizer, um seguidor aí do Batoré. Ele acaba de falecer de câncer em São Paulo. Então, nossos sentimentos ao humorista Batoré, que acaba de falecer de câncer em São Paulo. Guilherme Fiuza. Presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi banido das principais redes sociais a partir de um cerco que se iniciou justamente no processo eleitoral que ele acabou derrotado, né? Como é que o senhor está vendo aí as perspectivas para o livre debate no Brasil, e assinalando especificamente o caso desse deputado brasileiro que foi cassado, teve seu mandato cassado pelo Poder Judiciário por se manifestar sobre a questão da segurança eleitoral ou da insegurança eleitoral, que, aliás, foi um debate bastante perseguido e cerceado nas eleições norte-americanas. A questão de fraude, quem assinalava isso era banido ou marcado como enganoso. O senhor vê um paralelo aí? Como é que o senhor está vendo a perspectiva para esse debate eleitoral no Brasil? Eu vejo um certo paralelo aqui no Brasil. Há uma tendência, sim, do pessoal de direita, né, o pessoal que nos apoia, ser banido de redes sociais ou ter o seu alcance bastante diminuído. Bem, a questão do Francisquini, deputado estadual lá do Paraná. Eu já me manifestei sobre isso. No próprio estado do Paraná, eu estava lá. Realmente foi uma atitude inacreditável por parte do TSE, onde os 3 ministros do TSE que compõem o Supremo votaram pela cassação do mandato. Não se justifica essa cassação, é algo de uma violência ímpar. Não se pode dizer, com ações como essa, que você vive num país democrático. É lamentável isso daí. A questão de... O outro caso, você falou, Fiuza, a questão das mídias sociais. Você pode ver, no final do ano passado, eu mandei uma medida provisória para o Congresso e o o senador Pacheco devolveu essa medida provisória para nós. Ele não tinha base para devolvê-la para nós, né? Ele devolveu e falou que não tinha urgência. Tem urgência sim. E o que dizia a nossa medida provisória? Basicamente copiamos o dispositivo da própria Constituição e dizia que o banimento, né, a derrubada de páginas, tinha que haver o contraditório. E não como ainda acontece até nos dias de hoje. A tendência é aumentar tudo isso. Pretendo conversar novamente com o Rodrigo Pacheco para ver se ele acha que não podemos tratar desse assunto. Porque, caso contrário, o outro lado, que é o nosso lado, vai sofrer muito por ocasião das eleições. E é uma forma de cercear, ao cercear esse direito de liberdade, prejudica não só a mim, né? Candidatos que estão ao meu lado ou que têm um perfil parecido com o meu. Presidente, chegamos enfim ao ano eleitoral, né? E durante todo o ano passado, em 2021, o senhor batalhou muito pela aprovação do voto impresso auditável, aquele projeto do deputado Bia Kicis, que acabou não sendo aprovado, e agora teremos as eleições desse ano. Como é que está o sentimento do senhor? O senhor tem falado bastante sobre a presença das Forças Armadas no processo, que elas foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que com isso o processo se torna mais seguro. É isso mesmo, presidente? O senhor está confiante? Tem segurança da lisura da eleição presidencial desse ano? Bem, vamos lá. Realmente as Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso, elas aceitaram, mandaram seus técnicos lá para o TSE, eles fizeram um trabalho com bastante profundidade e apresentaram algumas inconsistências agora via ofício ao próprio TSE. Isso já tem quase 30 dias, né? E o TSE não se manifestou ainda sobre essas vulnerabilidades. A gente está esperando essa resposta do TSE. Se for o caso, o Ministério da Defesa vai reiterar esse ofício, porque o que eu sei das Forças Armadas
Nós nos sentimos muito honrados em participar do processo eleitoral, mas de todas as fases, lá do código-fonte até a sala secreta. Em nenhum momento nós podemos ficar fora deste processo. Sem essas inconsistências superadas, obviamente o ministro Braga Neto, né, ministro da Defesa, vai se manifestar. Eu espero que o TSE supere essa inconsistência, até demonstre, né, que estejam certos. Se demonstrar, tudo bem. Agora, pode ter certeza, as Forças Armadas não vão participar do processo eleitoral para dar um possível ar de ilegalidade. Ou elas têm certeza da lisura do processo, a convicção que realmente cada voto dado será computada, ou elas não participarão. E, obviamente, o que pode acontecer depois disso, vamos deixar as coisas acontecer. Eu espero que o senhor ministro Barroso realmente responda esse ofício às Forças Armadas, né, superando essas fragilidades. Ana Paula Henkel. Presidente, em 2016, aqui nos Estados Unidos, um dos pontos chaves aí da campanha do então candidato Donald Trump foi exatamente as indicações para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que o presidente de 2016 até 2020 ele teria aí o direito. É sabido que em 2023, o presidente eleito em 2022 terá aí direito a 2 indicações para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, infelizmente, com essa composição, os brasileiros acreditam, e isso foi dito nas ruas no 7 de setembro, aí um grande local de insegurança jurídica, né, de insegurança até econômica hoje no Brasil, o que é necessário a mudança nessa composição do Supremo Tribunal Federal. Caso o senhor se reeleja em 2022, o senhor tem alguns nomes para essas indicações em 2023? Olha, quem se eleger presidente esse ano leva consigo 2 nomes para o Supremo logo para 23. Então, o eleitor aí tenha consciência disso. Eu apelo até para aquele que quer votar em branco, não quer votar, não quer comparecer. Outro pode decidir por você esses 2 nomes. Hoje em dia o eleitor pode saber, né, que desde Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, todos eles todos nós indicamos ministros para o Supremo. E você pode vincular, obviamente, esses ministros ao nome de quem os indicou. O perfil dos meus 2 ministros está aí, é o Cássio e também o André Mendonça. O Cássio, quando eu indiquei, eu já tinha 2 anos que eu conhecia. O nome dele só se tornou público, né? Teve especulações, mas ninguém acertou o nome dele no dia que eu oficiei o Senado Federal. E ele passou com muita tranquilidade lá. Obviamente, a afinidade minha com o Cássio, há 2 anos juntos, eu sabia como ele iria proceder nas mais variadas pautas dentro do Supremo Tribunal Federal. Assim como o André Mendonça. Por exemplo, o Supremo está discutindo aqui, está votando, né, a questão do novo marco temporal no tocante à demarcação de terras indígenas. Então, eu sei qual vai ser o voto do André Mendonça, não porque eu pedi para ele votar dessa maneira ou de outra, porque ao longo do tempo que conviveu comigo, com o ministro da Justiça e com o ministro da Advocacia Geral da União, esse assunto já esteve na pauta. E nós trabalhamos contra esse novo marco temporal. Então, você pode ver. Essas afinidades que acontecem. Não adianta um cara chegar para mim, uma autoridade, esse cara aqui tem um excelente currículo. O excelente currículo passa por esse candidato ter alguma afinidade outra para comigo, para eu saber como ele vai proceder lá na frente. Você pode ver, eu não tinha conhecimento aqui da vida pregressa do Barra Torres, a não ser como um militar, um oficial general da Marinha, que não tinha nada, pesava contra ele. Eu não tinha convivência com ele. Né? Se tivesse tido convivência, talvez não indicasse. Não quero dizer com isso qualquer crítica desaboradora ao almirante Barra Torres, muito pelo contrário. Agora tem sim, hoje em dia, 2 nomes, né, que se fosse para ser indicado hoje, eu teria os 2 nomes para disparar agora. Mas, obviamente, eu não posso, nem vou dizer o nome dos 2 nesse exato momento. Cristina Grenel. Presidente, qual é a sua expectativa para esse último ano de governo? A gente tem entrevistado aqui
com frequência senadores, deputados, a gente faz essa pergunta por ser ano eleitoral e muitos dizem que acreditam em provavelmente passar a privatização da Eletrobras, mas não outras privatizações, e falam que reformas nesse ano é praticamente impossível. Há alguma forma de o governo ainda negociar com o Congresso? O senhor acredita que possa haver reformas importantes ainda aprovadas esse ano? A gente gostaria que a reforma administrativa avançasse, por exemplo, mas eu tenho 7 mandatos de deputado federal e nesses anos, né, onde existem as eleições para presidente e para senadores e para deputados também, são anos difíceis, não tem negociação. O parlamentar, no final das contas, ele vê onde é que ele vai pagar um preço, aquele voto, né, contrário ou favorável a tal proposta. Então, muito difícil qualquer proposta siga dentro do parlamento que possa aí despertar qualquer sentimento outro junto ao eleitorado brasileiro. Quando se fala em reforma administrativa, a nossa proposta não mexe com os atuais servidores, é somente para os futuros servidores, mas isso daí o outro partido da oposição vai fazer uso disso como se fosse para atingir os atuais servidores. O parlamentar não quer concorrer à sua reeleição sendo acusado de ter tirado algum direito, né, seja lá o que for, por parte dos servidores. Deixo claro, né, quando se fala em servidores estaduais e municipais, alguns podem falar que não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim. Eles receberam seus salários, mesmo durante a pandemia, porque em grande parte o governo federal ajudou os respectivos governadores e prefeitos para isso. Então não pode nos criticar no tocante a isso aí. Agora, é isso aí, é ano eleitoral, pouquíssima coisa anda. A gente espera que o que esteja no parlamento no momento, já tenha aprovado numa das duas casas, né, prossiga novas propostas, eu acho muito difícil. Agora, a economia, eu acho que podia ir melhor com algumas reformas, mas eu acho que terminaremos o corrente ano num número positivo para o nosso PIB. Augusto Nunes. Presidente, quais foram, resumidamente, as medidas tomadas pelo governo em relação ao que houve em consequência das chuvas da Bahia e em Minas Gerais, né, em Capitólio e naquela região da represa que rompeu? Ao sul de Minas, no dia 12 de dezembro, eu fui para a Bahia, sobrevoei alguns municípios, levamos nossos ministros para lá e tomamos as providências que cabiam a nós, como 200 milhões de reais para recuperação de estradas. Não foi tudo para a Bahia, né, porque tivemos problemas em outros estados, mas 80 milhões desses 200 foi para essa finalidade. Os 700 milhões do Ministério do João Roma. A nossa Marinha, nosso Exército fez presente nessas áreas mais atingidas. Temos aí a nossa engenharia de construção na região. Basicamente foi isso, a questão do fundo de garantia, a pronta liberação por parte do Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. É isso que nós fizemos, não podíamos ir além disso. No caso de Capitólio, aquele desabamento que houve lá, eu gravei aqui de mais ou menos 9h30 da manhã, naquele domingo, até 12h30, foi 3 horas aqui, então não tive conhecimento no momento quando aconteceu aquele desabamento. Quando cheguei na casa de um ministro, tinha o aniversário dele, fiquei meia hora e saí para conversar com a imprensa, quando a imprensa me relatou o ocorrido, que eu não sabia até aquele momento. De imediato, tinha um ajudante de ordem comigo, pedi para ligar para o comandante da Marinha, o almirante Garnier, e poucos minutos depois ele me informou que já tinha gente da Marinha lá, né? Temos ali um distrito naquela região, assim como temos aqui em Brasília, alguns até ficaram, né? Como é que pode ter distrito lá em Minas Gerais, se Minas não tem mar? Não tem nada a ver, tem água, tá? Assim como Brasília aqui também, a nossa Marinha se faz presente aqui. Mas é uma coisa, ali em Minas Gerais, né, em Capitólio, você não tinha o que fazer. Você vai para resgatar alguns feridos, como foram resgatados com a Marinha, juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, que é um corpo de bombeiro excepcional. Melhor dizendo, nós tivemos ao lado do Corpo de Bombeiro, né, o trabalho foi deles, nós colaboramos em alguma coisa. Outras
entidades que eram presentes também, tinham voluntários, e a Marinha, eu vi no começo do programa de vocês, pelo que eu entendo, a responsabilidade da Marinha é no tocante à fiscalização sobre habilitação, questão de navegabilidade, material de sobrevivência das embarcações da região em si, pelo que me consta, não é de responsabilidade da Marinha, é de outro órgão, não é nosso. Agora, aquele problema, né, tá vendo lá, parece que aquela fenda ia se aumentando com o tempo, né? Ia cair um dia. Lamentavelmente caiu naquele dia, te lamenta as mortes, e vamos em frente aí, tá? A gente pede a Deus que conforte aí os familiares pela perda dos seus entes queridos. Presidente, a gente faz mais um intervalo comercial na volta, sequência da nossa conversa aqui, os Pingos nos Is. Até já. Tá no... Tem gente assistindo, estamos com alguma audiência aí? 11 mil. 11 mil? Tá, os 11 mil que estão assistindo a gente aqui. Você recebe apenas o que estiver. Os 11 mil que estão assistindo, obrigado pela audiência. Estou dando uma entrevista aqui à Rádio Jovem Pan. Quem tem o canal fechado é TV fechada 576. E estamos conversando e respondendo perguntas, né? Não é uma prestação de contas, né? É um bate-papo. É sempre bom você participar de uma entrevista ao vivo. Isso não tem edições, é muito bom. Então, estão prestando conta. Aumentou o número de pessoas ou não? Chegou a 11.400. 11.400, está excelente. Para esse horário aqui, no final, está excelente. Agradeço a audiência de vocês. É que eu tenho falado sempre, né? 3 anos de governo, 2 anos de guerra com a Covid, né? O governo fez tudo que foi possível no combate à Covid. Dinheiro para estados e municípios, materiais de saúde, rolagem de dívidas, o próprio auxílio emergencial. Voltou aqui, Zé. Estou horrível aqui. Presidente, o caso Adélio Bispo tem um novo responsável na Polícia Federal. Qual é a sua expectativa? O senhor tem alguma expectativa em relação ao desenvolvimento desse caso, dessa investigação? E o senhor considera que o Adélio Bispo, ao tentar matá-lo, estava agindo sozinho, por conta própria? Eu não acredito que esteja agindo em conta própria, que ele rodava, né, alguns pontos do Brasil, ele se alojava e não trabalhava e pagava as suas despesas. Então ele foi uma pessoa escolhida, no meu entender, para cumprir essa missão. Eu acho até que quem pagou essa missão para ele tinha certeza que ele seria linchado por ocasião do ato em si. Porque lá em Juiz de Fora, eu acredito que tinha umas 40 mil pessoas lá na Praça Halfen. E até eu me assustei quando cheguei, né? Eu falei, olha, eu não vou enfrentar mais o povo dessa forma como está acontecendo, tem que ter mais segurança. A Polícia Federal fazia uma boa segurança para mim, mas outros imprevistos podiam acontecer, como aconteceu. E eu devo, em parte, também a minha vida ao pronto trabalho que a Polícia Federal fez, porque eles já tinham uma rota de fuga, no caso de um acidente comigo. E a rota traçada para Santa Casa fez com que a minha vida fosse salva. Se eu tivesse chegado 5 minutos depois, teria morrido por hemorragia. Eu tomei 3 litros de sangue na Santa Casa. Agradeço toda a equipe, lá na pessoa do Dr. Borsato. Agora, isso não, como não aconteceu o linchamento, que seria normal acontecer, né, num caso como aquele, em menos de 24 horas, 3 advogados foram para Juiz de Fora, um inclusive num avião particular, para exatamente cuidar aí da segurança do Adélio, na verdade, na segurança para que ele não falasse absolutamente nada. A OAB entrou imediatamente no circuito, evitou que o sigilo dos advogados fosse quebrado, né, o sigilo telefônico, e o sigilo dos telefones do Adélio também. Porque para quem ligou, para quem os advogados ligou, daria para você começar a desvendar esse crime. Temos o caso também que numa hora semelhante a que eu sofri o atentado, alguém tentou entrar na Câmara dos Deputados usando aí como se fosse o Adélio Bispo, né? Então esses indícios todos levam a crer que não foi da cabeça do Adélio essa tentativa aí de assassinato. Tem agora um novo delegado, tem esses dados todos, eu espero que
que a investigação prossiga. No meu entender, é um crime de natureza política isso aí. No meu entender, não foge de algum partido político ter bancado essa tentativa aí de assassinato. Estamos de volta agora no rádio também, para as nossas afiliadas que saíram aqui para o intervalo comercial. Já estamos de volta agora em toda a rede Jovem Pan e com a sequência da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos Is. Ana Paula Henkel, mais uma pergunta, Ana. Presidente, sabemos que 2020, 2021 foram anos aí cruciais em relação a várias liberdades, né? Liberdade médica, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e nós estávamos comentando aqui no início do programa sobre uma comentarista, a jornalista Miriam Leitão, que pediu a expulsão do senhor das redes sociais, foi até um dos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira, e ela disse, abro aspas aí, está na hora de as redes de comunicação como Facebook, Twitter e todas as outras redes começarem a tirar o presidente Bolsonaro dessa conexão. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento em que ele foi banido das redes sociais. O senhor acha que agora, em 2022, a caminho aí de uma eleição presidencial importante no Brasil, o senhor acha que esse será o foco da oposição, de calar a voz do senhor, que tem uma comunicação muito direta com a sua base eleitoral através das redes sociais? Eu vou falar só a primeira parte, né? Me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas. O jogo tem que ser realizado dentro das 4 linhas. Então, eu só posso dizer isso. A gente não pode admitir um jogo baixo dessa natureza. Aí não é uma disputa eleitoral dentro do critério democrático. É uma imposição. Tá? A gente não pode admitir isso aí. Tá? E eu acho que o bom senso se fará presente. Porque o que é natural é o chefe de executivo começar a tomar medidas restritivas para ele continuar no poder. E acontece exatamente o contrário hoje em dia, aqui no Brasil. Me acusavam durante a campanha que eu seria um ditador, perseguiria negros, gays, mulheres, etc, aquelas coisas todas, e viram que exatamente o contrário aconteceu. Eu queria que ao longo de 3 anos alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte. Uma só tentativa, né, de querer aí burlar, usar do poder que a gente tem para conseguir aí uma reeleição. Exatamente o contrário. A Miriam Leitão, eu sei que ela foi presa em Vitória no período militar. Ela estava pronta para ir para... Ela foi cooptada, né, para ir para a guerrilha do Araguaia. Acabou não indo. Tá? Eu sei que durante a campanha, numa entrevista ao vivo, quando eu questionei ela se o nosso querido Roberto Marinho era ditador ou democrata, ela ficou sem falar e aceitou ali no ponto eletrônico, né? O que o pessoal chamou de... A Bíblia foi psicografada, né? Algum santo baixou nela, ela deu uma resposta estapafúrdia para aquele momento, justificando, querendo dizer que um editorial de Roberto Marinho, de 1984, mesmo tendo morrido 10 anos antes desse encontro meu com Miriam Leitão, ele agiu de maneira equivocada e tinha uma justificativa para aquilo. E a gente desmontou a TV Globo naquele momento. Quando se fala em revista Veja, por exemplo, se fala em ditadura, a Veja nasceu em 65. Vamos criticar o regime militar? Pode criticar, mas com verdades. Até eu fiz uma sugestão pública, né, por ocasião da prova do Enem. Pergunta na prova do Enem quando é que assumiu o primeiro general, né, do que eles chamam de ditadura militar. Bota as datas ali, nenhum aluno vai acertar, porque a data correta não foi 31 de março, foi 15 de abril. E quer queiram, quer não, o Castelo Branco foi eleito de forma indireta à luz da Constituição de 46. Então nada de anormal aconteceu. Quem caçou
ou quem tornou vago a cadeira aí do presidente da época, não fomos nós, militares, foi o próprio Congresso Nacional. O Ulisses Guimarães votou nessa oportunidade, né? Entre tantos outros parlamentares, obviamente. Então, o que a Mira Leitão quis nesse momento é achando que tem algum apoio para banir a agenda das mídias sociais ou ficar refém da grande mídia, né, da grande parte da grande mídia. Se eu dependesse apenas da Globo, da Folha, do Estado, do antagonista, eu estaria morto, né? No mínimo, politicamente, estaria morto hoje em dia. Mas isso não vai acontecer porque é jogar fora das quatro linhas. Qual é a acusação contra mim? Que fake news eu tenho praticado aqui nas minhas mídias sociais? Não existe. Quando acontece um equívoco, já aconteceu, a gente se retrata no dia seguinte, não tem problema nenhum, coisa que não acontece com a Globo, coisa que não acontece com essa comentarista econômica, Mira Leitão. Se ela fosse tão boa assim, já seria lembrada para alguém para ocupar o Ministério da Economia, uma Secretaria de Economia de algum lugar, né? Mas nunca foi lembrada para isso. Então o que ela prega ali realmente é uma coisa que o jornalista não devia fazer em hipótese alguma. É coisa que eu faço não sendo jornalista. Por mais que me atacam, eu nunca tentei fazer nada contra a mídia. O Lula fala constantemente que vai regular a mídia, vai regular as mídias sociais, e ela não tem qualquer crítica ao Lula. Agora, paciência, Mira Leitão, tu perdeu essa daí. Trabalhe melhor, comece a mostrar a verdade, né? Como diz no jornalismo, vender a verdade, que você tem credibilidade e você pode me derrotar no futuro, né? Já que você age partidariamente na sua televisão. Cristina Grêmio. Presidente, eu queria voltar a um tema que a gente comentou mais anteriormente na entrevista, quando eu fiz a pergunta sobre a Venezuela, sua declaração sobre o risco da Venezuela sobre o Brasil. O PT, né, o candidato do PT, o ex-presidente Lula, tem falado reiteradamente e tem dado a entender que, se vencer as eleições, ele vem com medidas mais tiranas do que tentou implantar no seu primeiro e segundo governo. Ele fala que revogaria a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, já falou em revogar a autonomia do Banco Central aprovada no seu governo, regulação da mídia, regulação das redes sociais. O senhor acha que esse vai ser um tema forte na campanha? Como o senhor pretende rebater essas ideias da esquerda que provam aí que querem destruir o que foi construído pelo governo Temer e pelo seu governo? Olha, em 2018, o candidato Alckmin reuniu-se com algumas lideranças, né? E discutindo, obviamente, a questão da eleição daquele ano. E quando acabou a reunião, o Paulinho da Força, deputado federal, foi lá fora e falou: olha, o Alckmin assumiu o compromisso de restabelecer o imposto sindical. Obviamente que a classe empresarial se voltou contra o Alckmin, tá? E aquilo me ajudou muito, porque eu não tinha ainda confiança por parte de setores da sociedade. Agora, quando alguns falam que eu estou defendendo apenas o patrão, eu lembro e reporto uma conversa da Dilma ali numa live com alguém, ou sendo investigada por alguém. Isso foi há poucos dias, quando ela disse que Hugo Chávez, né, fez uma reunião com empresários brasileiros sem falar com o Lula. E ela teria perguntado para ele, né, e se nós fizéssemos diferente, nos reuníssemos com empresários venezuelanos, o que você acharia disso? E ele falou que acharia graça, porque eles não tinham empresários lá. Então, quando se fala em patrão e empregado, a convivência tem que ser pacífica. Tá? Sem patrão não tem empregado. Daí fica igual a Venezuela, todo mundo quase como um zumbi. Um salário mínimo que, se eu não me engano, aí está 10 vezes menor do que o nosso. Tá? É um país que não tem futuro. Sem a atividade econômica, você não tem futuro. Agora, os direitos trabalhistas no Brasil, eles estão ali resguardados no artigo 7º da Constituição. Nem por emenda constitucional você pode alterar, porque são cláusulas pétreas. Então, a reforma trabalhista do Temer foi uma maneira melhor, não de tirar direito de ninguém. Ninguém perdeu férias, 13º, hora extra, aviso prévio, ninguém perdeu nada. Foi a melhor maneira de se regular essas questões. Eu lembro de 2002, eu votei numa reforma trabalhista semelhante a essa do Temer. Quase perdi meu mandato. Uns 80 deputados federais
que não é de esquerda, que votaram favorável à reforma trabalhista lá em 2002, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Trabalho era o Francisco Dornelles, quase nós perdemos as eleições naquele momento. Por quê? A internet era bastante incipiente, era bastante fraca, né? E circulava na internet, o pessoal tirava xerox do papel, dizendo o seguinte: esses deputados retiraram, né, o seu direito ao 13º, ao fundo de garantia, à hora extra, à licença gestante, etc. Agora, essa pequena reforma do Temer deu fôlego à criação de empregos. Pode ter certeza, se não fosse o presidente Michel Temer, com essa reforma trabalhista lá atrás, que não tirou direito de ninguém, nós teríamos seríssima dificuldade em 2020 e 2021, nos anos da pandemia. E quando o Lula fala em revogar isso daí, ele parte do princípio, obviamente, né? Porque uma coisa ele está fazendo. Ele, quando você vê certas lideranças, certos presidentes de partido fechando com ele já tem, ele tá fazendo o seu ministério. Ele chegou para um partido, não vou falar qual é, porque não tenho prova, e já prometeu para ele Caixa Econômica Federal e um ministério. E assim ele está fazendo com todo mundo. E quando você age dessa maneira, você tem uma taxa de aprovação nas suas propostas próxima de 100%, coisa que não acontece comigo. E eu pergunto ao trabalhador, né? Direito trabalhista, olha, para o trabalhador, tá certo? Muito direito, você pode não ter emprego. É uma coisa simples. Quando se fala em quanto se paga no Brasil de salário, eu sei que o salário mínimo é pequeno. Entendeu? Eu sei que ele é bastante baixo. Mas ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Por que isso? Onde está o ponto de inflexão nessas questões? Eu não consegui fazer o que eu queria fazer, dada a pandemia, criar o programa Minha Primeira Empresa, para o pessoal sentir a dificuldade. Agora é um país aqui onde todo mundo tem oportunidade de ser patrão. Todo mundo tem oportunidade de ser patrão. E, obviamente, se todo mundo for patrão, a empresa não funciona. Então, é uma luta sadia, no meu entender. Como muitas vezes você vê na mesma família, tem gente que é empresário, bem-sucedido, o irmão é militar, outro irmão é empregado aí numa prefeitura, por exemplo, ou empregado de uma loja qualquer por aí. É o país das oportunidades. Se você focar muito apenas em direitos, você acaba sufocando a economia do seu país. Fiuza. Presidente, o seu governo, né, parte dele coincide aí com um flagelo, né, uma desgraça que é essa pandemia. E o senhor, então, nesse percurso, teve 4 ministros da saúde. E o público viu o senhor eventualmente em contraste, né, com posições, discutindo com os seus ministros sobre os princípios a serem adotados. E havia, ao mesmo tempo, no cenário, né, bem visível, alguns médicos, por exemplo, mais claramente afinados com os princípios gerais que o senhor acreditou aí durante a pandemia. O senhor preferiu não nomear médicos claramente mais afinados com os princípios que o senhor acredita, por sugestão de interlocutores? Como foram essas decisões no Ministério da Saúde, presidente? Olha, uma coisa que está muito vivo na cabeça do povo é um general, né, no caso o Pazuello, na saúde. O pessoal falava, olha, mas ele não é médico. Eu faço um paralelo com a CEAGESP em São Paulo. Tá? É um centro aí de produtos do campo, né? Que por dia 50 mil pessoas transitam por lá. E eu resolvi trocar ali o diretor-presidente da CEAGESP. E o pessoal queria que eu botasse um gestor lá. Eu falei, não, na CEAGESP tem tudo que não presta, está lá dentro, na administração. Lá é um caso de polícia. Então, entrei em contato, que eu já conhecia há pouco tempo, né, o coronel Melo Araújo, recém-egresso do comando da Rota em São Paulo. Aqui em Brasília, obviamente, o pessoal da economia não gostou, e eu botei o coronel Melo Araújo para dar ordem na casa, botar ordem na casa. E ele botou ordem na casa.
E não pretendo trocar por um gestor hoje em dia, porque a CEGESP está dando lucro, né? Dava prejuízo, está dando lucro. E quem frequenta lá está muito satisfeito. A questão da saúde, nós sempre ouvimos falar de foco de corrupção na saúde, assim como na infraestrutura, né? entre outros ministérios. E quando eu convidei o Pazuello para ir para lá, foi em função do fato de ele ser de intendência, de ter participado da intervenção em Roraima, tá? Ele foi secretário da Economia lá em Roraima, e ter participado também da Operação Acolhida. E quando eu conversei com ele, falei, Pazuello, você tem que estancar aqui os ralos do Ministério. E ele fez muito bem isso daí, nota 10 para ele. E quando chegou a pandemia, basicamente, começou a se agravar a pandemia, nós achamos que era melhor a gente botar um profissional aí dentro, né? Primeiro tentamos ali o Nelson Teik, e o Nelson Teik, um mês depois, ele resolveu sair, não tivemos nenhum problema. Em parte, eu soube dos problemas que o levaram a pedir demissão, isso aí fica reservado comigo. E veio depois, então, o Queiroga, que é mais agressivo, vamos assim dizer, né? É mais experiente. Ele é um médico, cardiologista, mas é uma pessoa que sabe realmente tratar da questão da gestão do Ministério. Agora, lá dentro do Ministério, muitos concursados, né, e o pessoal tem vida própria. Por mais que você queira mudar alguma coisa, pouca coisa você consegue alterar. Eu entendo que o Queiroga esteja indo bem, porque além dos problemas de saúde que nós tínhamos no Brasil e ainda temos, ele pegou a pandemia para si. A própria última decisão dele, quando ele despachou para o ministro Ricardo Lewandowski, a questão de vacinar crianças de 5 a 11 anos, né? Ele conseguiu botar lá a questão da não obrigatoriedade e ter a aquiescência dos pais para vacinar as crianças. Nada mais justo do que isso. Nada obrigatório. Tudo levando-se em conta aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade. Então, a saúde, no meu entender, trabalhou nesse sentido. Acredito que esteja indo muito bem. Começou lá com o Pazuello, logicamente que continua com o Queiroga. Compramos o equivalente a 400 milhões de vacinas. Quem quis tomar vacina tomou aqui no Brasil. Ninguém pode acusar o governo de ser negacionista ou atrasar a vacina, como alguns falam, né? Podia ter comprado em 2020. Eu queria saber onde tinha uma dose para vender em 2020. Qual país vacinou em 2020? Pelo que me consta, eu acredito que apenas aí o Reino Unido vacinou no início de dezembro a primeira pessoa. E nós, logo no início do ano seguinte, começamos a vacinar as pessoas. Então, com o Queiroga, com o Pazuello, uma parte com o Nelson Teik, não com o Mandetta, que o Mandetta aí realmente foi horrível, no meu entender, no Ministério, na questão da pandemia, né, quando ele criou o protocolo do fica em casa, quando sentir falta de ar, procure o hospital. E nós estamos navegando. Não dá para você mudar toda hora, não é porque uma coisa ou outra não esteja de acordo entre eu e o Queiroga que a gente vai aqui nos atritar. Hoje mesmo conversei com o Queiroga de novo, quase todo dia eu converso com ele, e acredito que estamos indo bem. Então, o presidente Jair Bolsonaro, entrevista ao vivo, exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado, presidente, mais uma vez pela presença aqui. Aproveito para registrar, inclusive, nossos excelentes índices de audiência, só no YouTube, nas pessoas em determinado momento acompanhando essa nossa conversa. Excelentes índices também no rádio, na Panflix, na TV, Jovem Pan News. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado a vocês e parabéns pelo jornalismo independente e isento que vocês fazem aí na Jovem Pan.